Eu achei que tinha perdido minha fé, mas a verdade é que eu tinha me perdido de mim. Quando tudo desabou, eu percebi que o que mais doía não era a falta de respostas. Era o silêncio dentro de mim. Esse vídeo é sobre esse reencontro. Sobre voltar, mesmo desacreditada. Sobre confiar, mesmo sem entender. Porque talvez, mesmo quando tudo parece escuro, algo maior ainda esteja te sustentando. Teve um dia em que eu simplesmente parei. Não porque escolhi, mas porque não conseguia mais seguir. Foi como se o corpo travasse, a mente cansasse e a alma simplesmente se calasse. Eu estava no meio de uma tarde comum. As tarefas me cercavam como sempre. A rotina seguia como sempre. As pessoas, as obrigações, os horários, tudo igual. Mas dentro de mim, algo havia cedido. Não era tristeza. Não, era raiva. Era vazio, um silêncio pesado, que preenchia tudo. Como se eu estivesse viva por fora, mas o que me sustentava por dentro tivesse sumido. Eu lembro que sentei no chão da cozinha, entre sacolas, contas e pratos para lavar. E pela primeira vez em anos eu não chorei por drama, por estresse ou por sensibilidade. Eu chorei porque não fazia mais sentido. Nada fazia. Nem o esforço, nem os sonhos, nem a esperança. Foi ali, naquela cozinha fria, entre um respiro quebrado e uma lágrima muda, que eu percebi. Eu estava completamente desconectada. Desconectada de mim. Desconectada das pessoas. Desconectada da vida. Desconectada de qualquer coisa que me fizesse lembrar que havia algo maior cuidando de tudo. A verdade é que eu sempre tentei dar conta de tudo. Planejava, controlava, conduzia. E por fora, funcionava. Mas por dentro, não tinha fé. Não tinha entrega. Não tinha confiança em nada além de mim mesma. E quando você confia só em você, chega uma hora que você quebra. Porque ninguém aguenta carregar o mundo sem ajuda. Eu cresci ouvindo falar em Deus. Mas cresci com medo dele. Como se fé fosse dívida. Como se espiritualidade fosse só mais uma lista de regras para cumprir. E não amor. Não presença. Não colo. E então, quando a vida começou a me sacudir, quando as perdas chegaram, quando os fracassos bateram, quando os vazios se abriram, eu não sabia mais para onde ir. Não sabia para quem falar. Não sabia onde colocar minha dor. Pior, achei que tinha que resolver tudo sozinha. Foi nesse silêncio que eu entendi que a pior desconexão não é a com o outro. É com o invisível. Com aquilo que a gente não enxerga, mas que dá sentido a tudo. Aquilo que, quando presente, faz até o caos parecer caminho, mas quando ausente, tudo vira peso. E eu não estou falando de religião. Não estou falando de dogmas. Eu estou falando de pertencimento, de enraizamento, de algo maior que você, que eu, que esse momento. De uma força silenciosa que não grita, mas sustenta. Que não julga, mas observa. Que não impõe, mas acolhe. E eu me dei conta de que fazia tempo, muito tempo, que eu não me permitia sentir isso. Que eu estava tão presa ao controle, tão apegada ao fazer, ao produzir, ao resolver, que esqueci como era se entregar. E no fundo, eu morria de medo de me entregar. Porque entregar é confiar. E confiar é aceitar não saber. É aceitar não controlar. É aceitar que tem algo maior conduzindo, mesmo quando você não entende o porquê. Mas quando tudo desabou, foi só o que me restou. Fechar os olhos, encostar a testa no chão e dizer sem certeza, mas com o coração aberto: se ainda tiver alguém aí em cima, me escuta, porque eu não tô aguentando mais. E naquele dia não aconteceu milagre, mas eu dormi, depois de noites sem dormir. E quando acordei, algo dentro de mim estava diferente. Não era paz, mas era espaço. Como se, ao esvaziar, tivesse nascido uma pequena fresta de silêncio bom. Talvez espiritualidade seja isso. Não uma resposta imediata, mas uma presença que fica, mesmo quando tudo desaba.
Depois daquele dia em que me permiti dizer, eu não tô aguentando mais, algo em mim começou a se abrir. Não foi uma luz. Não foi uma revelação. Foi só um silêncio diferente. Um silêncio que não era mais de abandono, mas de espera. Um vazio que não doía tanto. Como se de algum jeito alguém lá dentro tivesse ouvido meu sussurro, e eu comecei a perceber o quanto a espiritualidade tinha sido enterrada em mim. Não por falta de fé, mas por excesso de culpa, por medo de não merecer, por achar que eu só poderia ser acolhida se estivesse inteira, se estivesse bem, se fosse forte. A verdade é que eu aprendi que fé era desempenho, que só podia se conectar com Deus, ou com o que quer que represente algo maior, quem estivesse em dia com tudo, com a oração, com o comportamento, com a paciência, com a vida. E como eu nunca conseguia ser tudo isso, achei que não podia mais falar com ele. Então calei, me afastei, fingi que não precisava, fingi que dava conta. Mas por dentro, eu me sentia órfã, não de pai, não de mãe, mas órfã do sagrado, órfã de um colo invisível que eu não sabia mais como acessar. E foi nesse silêncio que eu entendi. O que me afastava de algo maior não era a minha dor. Era a ideia de que eu precisava me curar antes de me aproximar. Mas ninguém precisa estar curado para ser abraçado. A espiritualidade não é uma prova de mérito. Ela é um lugar de refúgio, de abrigo, de reencontro. Foi aí que eu comecei a tentar, mesmo sem saber como. De manhã, ao invés de pegar o celular assim que abria os olhos, eu ficava uns segundos com a mão sobre o peito. Respirava fundo e dizia mesmo sem fé: eu não sei se você ainda tá aí, mas se estiver, fica comigo hoje. E de noite, antes de dormir, eu falava baixinho: obrigada por hoje, mesmo que tenha doído. No início parecia ridículo. Parecia forçado. Mas com o tempo, virou ponte. Um fio invisível entre o caos e a calma. E eu comecei a entender que espiritualidade não é sobre saber rezar bonito. É sobre falar com o coração. Mesmo que a voz esteja trêmula. Mesmo que a mente esteja cheia de dúvidas. Mesmo que tudo pareça confuso. Porque se tem uma coisa que aprendi, é isso. O sagrado não espera que você chegue perfeita. Ele espera que você chegue honesta, mesmo quebrada, mesmo revoltada, mesmo cansada, mesmo duvidando. E foi aí que comecei a sentir. Sentir em lugares que antes estavam dormentes. Sentir na música que tocava no mercado e parecia me dizer exatamente o que eu precisava ouvir. Sentir no pôr do sol que me fazia chorar sem saber por quê. Sentir na gentileza de um estranho. Sentir no olhar do meu filho. Sentir na pausa entre um suspiro e outro. Não era milagre. Não era resposta. Era presença. E presença, quando você passou a vida toda se sentindo sozinha, é quase redenção. O mais bonito foi perceber que algo maior sempre esteve lá. Mas que eu tava com tanto barulho por dentro que não dava mais para ouvir. A fé não some. Ela se cala e espera que você volte. Não com pressa, não com cobrança, mas com coragem. Coragem de dizer: eu não sei mais como se faz, mas eu quero tentar. E isso basta, porque a conexão com algo maior não exige que você entenda tudo. Só exige que você esteja disposta a sentir. E sentir é mais do que suficiente. Teve um momento em que eu percebi que tudo o que eu procurava lá fora já morava em mim. E não digo isso como frase feita. Eu digo porque senti. Senti de um jeito que não veio da cabeça. Veio de dentro. De um lugar silencioso, profundo e esquecido. Foi num fim de tarde comum. Eu estava exausta. O dia tinha sido arrastado, cheio de pequenos nadas que pesam mais do que grandes tragédias. Aquelas coisas invisíveis que se acumulam, que ninguém vê, mas que vão nos apagando devagar. Sentei no chão do quarto sem intenção nenhuma. Apenas deixei o corpo cair. E ali, sem celular, sem barulho, sem distração, eu ouvi, não uma voz, não uma revelação,
mas uma sensação de que eu não estava sozinha. Como se, dentro daquele silêncio, alguém, ou algo, segurasse minha mão por dentro. Como se pela primeira vez eu tivesse dado espaço para algo maior me encontrar. E foi ali que entendi. A espiritualidade começa quando a gente para de fugir de si. Quando a gente ousa ficar em silêncio. Quando a gente tem coragem de sentar com as próprias dores, sem distração, sem pressa, sem rejeição. Por tanto tempo eu acreditei que Deus, ou o universo, ou a vida, ou o que quer que represente, o divino para você, morava longe, lá em cima, em algum lugar inalcançável. Mas aquele dia eu entendi que ele mora aqui, no espaço entre um suspiro e outro, no silêncio entre duas lágrimas, no intervalo entre o que quebrou e o que vai. Se refazer, ele mora em mim, e sempre morou. Eu é que estava barulhenta demais para escutar. A gente vive tão para fora, tão preocupada com o que os outros vão pensar, com o que precisa ser resolvido, com o que precisa ser entregue, que esquece de voltar. Voltar para dentro. Voltar pro agora. Voltar pro corpo. Voltar pro sentir. E esse retorno é sagrado. Por quê? Quando você começa a habitar esse lugar interno, você entende que não precisa de uma resposta imediata. Não precisa de certezas. Não precisa estar pronta. Você só precisa estar presente, disponível, aberta. E aí, as coisas mudam. O peso da culpa vai embora. O medo de estar sozinha se dissolve. Aquela necessidade de entender tudo se transforma em confiança. Confiança de que, mesmo que eu não saiba para onde estou indo, eu não estou indo sozinha. Que mesmo que pareça escuro, tem algo, alguém, me vendo. E que esse algo maior não precisa ter nome. Pode ser Deus, pode ser vida, pode ser amor, pode ser luz, pode ser a própria respiração. O importante é que uma vez que você se reconecta, você deixa de ser órfã. Você deixa de depender do mundo para sentir que tem valor. Você para de se agarrar a gente que não sabe te amar. Você desiste de querer que o externo preencha o que só o interno pode sustentar. E isso, para mim, é espiritualidade. Não é um altar. É um espaço. Não é uma regra. É um reencontro. Não é um caminho. É um retorno. Retornar para si mesma. Para sua intuição. Para o seu silêncio. Para sua luz. Porque você não precisa correr atrás do que já é seu. Só precisa lembrar. E quando lembra, a vida começa a respirar com você. Não contra. Aprender a confiar sem entender tudo foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Porque eu sempre fui daquelas que precisava de explicação, justificativa, roteiro. Queria saber por que aquilo estava acontecendo, o que eu tinha feito errado, o que viria depois, e como evitar a próxima queda. Mas a vida e o divino não trabalham assim. A vida não explica tudo. O sagrado não se apresenta em lógica. A fé não vem com manual. Ela vem no escuro. E no começo, eu lutava. Lutava com todas as forças para segurar o controle. Tentava prever o que não dava. Planejava o que não dependia só de mim. Me culpava pelo que fugia das minhas mãos. E quando tudo saía do meu controle, eu me sentia pequena, fraca, incapaz. Como se falhar fosse uma espécie de castigo. Como se eu tivesse sido esquecida por algo maior, justamente quando mais precisei. Mas um dia, sentada no carro, parada no meio do trânsito, eu tive um daqueles momentos de rendição que a gente não planeja. Chovia. E eu não estava bem. Tinha acontecido uma perda. Mais uma daquelas que nos puxam para baixo como correnteza, e naquele instante, ao invés de lutar, eu fechei os olhos e falei: eu não sei mais o que fazer, então faz por mim. E foi estranho, porque eu senti alívio, não por mágica, mas porque por um instante eu deixei de carregar tudo sozinha. Eu me entreguei, e entregar é diferente de desistir. Desistir é soltar por falta de força. Entregar é soltar por escolha. É dizer: eu não entendo, mas confio que existe algo maior me guiando. E confiar, às vezes, é tudo o que a gente tem. Confiar que aquela
Dor vai ensinar algo que a alegria não conseguiria. Confiar que aquilo que foi embora não era mais para ficar. Confiar que existe um propósito, mesmo que ele não seja revelado agora. A espiritualidade me ensinou que a gente não precisa de garantias para seguir. Precisa de presença, de paz, de fé suficiente para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E fé nesse contexto não é uma certeza absoluta. É uma confiança sutil. É aquele suspiro que vem quando você diz: eu não sei o que vai ser, mas vou seguir mesmo assim. Comecei a praticar isso todos os dias, em coisas pequenas. Quando eu me sentia perdida, ao invés de buscar resposta, fora, eu me perguntava: o que minha intuição sente? O que meu corpo está dizendo? O que dentro de mim está pedindo espaço? E na maioria das vezes, a resposta era simples: solta. Solta a cobrança. Solta o medo. Solta o roteiro que você criou sobre como as coisas deveriam ser. Solta a necessidade de agradar todo mundo. Solta o desespero por controle e confia. Confia que existe um movimento maior acontecendo. Que você não está fora do fluxo da vida. Que o caos é parte da construção. E aí eu comecei a enxergar sinais. Não aqueles sobrenaturais, mas os sutis. As pessoas certas que apareciam, as conversas que tocavam, a música que dizia exatamente o que eu precisava ouvir, a brisa que vinha no momento da oração, a calma que surgia sem explicação. E eu entendi. Confiar é um exercício. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. Hoje eu não vivo sem medo, mas vivo com fé. Fé de que mesmo quando não vejo, tem algo me sustentando. Fé de que não preciso ter todas as respostas para seguir. Fé de que existe amor guiando o que eu ainda não entendo. E isso muda tudo. Porque, quando você confia, você relaxa. E quando você relaxa, o corpo acalma. A mente silencia. A alma sorri. E a vida flui. Eu demorei a entender que fé não era sobre religião. Não era sobre pertencer a um lugar, cumprir um ritual, saber, orar com as palavras certas. Fé, para mim, virou outra coisa. Virou abrigo, um lugar onde eu podia ser inteira, mesmo com as partes quebradas. Um espaço onde eu podia entrar cansada, confusa, desacreditada e ainda assim ser bem-vinda. Eu precisei desaprender a ideia de que espiritualidade era sobre perfeição. Que eu só seria ouvida se estivesse em paz, calma, organizada por dentro. Mas o sagrado não exige performance. Ele só exige presença. E quando eu comecei a me permitir ser real diante de algo maior, comecei a me sentir menos sozinha. Porque existe algo extremamente curativo em poder dizer: eu não sei. Eu não aguento. Eu preciso de ajuda. Existe força na entrega. Existe coragem na humildade de se ajoelhar, mesmo que só em pensamento. Existe beleza em confiar que existe uma sabedoria conduzindo a vida, mesmo quando a gente não vê. Hoje, minha fé não é barulhenta. Ela é feita de silêncios, de respirações profundas, de pausas que ninguém vê, de olhares para o céu antes de dormir, de sorrisos que surgem sem motivo, de lágrimas que escorrem e não precisam de explicação. Minha fé é feita de recomeços, de conversas comigo mesma, de perguntas que ainda não têm resposta, de presença, de leveza, de acolhimento. E talvez seja isso. Talvez espiritualidade. Não seja sobre acreditar cegamente, mas sobre continuar caminhando mesmo com dúvidas. Talvez seja sobre escolher o amor, mesmo quando o medo grita. Sobre estender a mão, mesmo sem saber se vai ter quem segure. Sobre seguir, mesmo sem enxergar. O que eu sei é que eu voltei. Voltei para mim. Voltei para algo maior. Voltei para essa força invisível que me carrega nos dias em que eu não consigo dar nem mais um passo. E quando eu digo voltei, não é porque encontrei tudo o que procurava. É porque me permiti ser encontrada. Se você chegou até aqui, talvez também esteja cansada. Talvez também esteja tentando dar conta sozinha. Talvez tenha se afastado da sua fé, da sua essência, do seu silêncio. E se for o caso, eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração.
Você não precisa estar inteira para ser acolhida. Você não precisa estar bem para merecer luz. Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa existir e abrir espaço, nem que seja um espacinho minúsculo, entre um suspiro e outro, para que algo maior possa entrar. Porque, mesmo quando tudo parece desabar, tem algo dentro de você que continua de pé. Tem uma força que te sustenta. Tem uma voz que sussurra quando o mundo grita. Tem uma presença que nunca te deixou. Mesmo quando você se perdeu de si, e essa presença é Deus, ou a vida, ou o amor, ou o nome que fizer sentido para você. Ela não precisa ser explicada, só precisa ser sentida e lembrada, porque na verdade ela nunca foi embora. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você também já se sentiu longe de tudo, até de você mesma, então talvez essa história também seja sua. Eu não tô aqui para te ensinar como acreditar. Tô aqui para dividir o silêncio. Para te lembrar que existe algo maior sustentando você, mesmo quando você não percebe. E que só o fato de você ainda estar aqui já é fé em forma de resistência. Se quiser seguir essa jornada comigo, se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia, ao meio-dia. Sempre um espaço seguro para sentir, respirar, se refazer. Ativa o sininho, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um sinal, mesmo que sutil, de que a gente ainda é vista, ainda é guiada, ainda é amada.